Olá, eu sou a professora Camila do Colégio Logosófico de Chapecó e irei relatar para vocês uma experiência vivida com o quinto ano em 2022 relacionada ao ser humano como um ser indivisível. Essa experiência aconteceu ao longo de 3 meses e o que eu vou relatar são fragmentos muito especiais do que vivemos. Pensando nas características dessa faixa etária e refletindo como poderia colaborar com os meus alunos, pensei em alguns assuntos que iríamos estudar ao longo desse ano. E percebi que poderia relacionar esses conteúdos com o que a pedagogia logosófica apresenta sobre o conhecimento de si mesmo. Afinal, o conhecimento de si mesmo começa com o processo de evolução da consciência. E a consciência precisa ser despertada nos alunos. De uma coisa eu estava certa. Precisaria primeiro realizar o processo no meu interno, pois como González Picote ensina, eu só posso dar aquilo que tenho. Ensinei aos meus alunos que nós temos um mundo interno, repleto de pensamentos e sentimentos a serem descobertos e estudados. Sendo assim, no início do ano, refletimos sobre os propósitos de cada um. Afinal de contas, eu queria conhecer melhor os meus alunos. E nessa atividade que vocês estão vendo, eles precisavam escrever os propósitos que eles teriam para o ano. E nessa atividade, teve uma aluna que escreveu: "Eu quero ser melhor comigo mesma". Me chamou muita atenção o que ela escreveu. Que grande que é isso para uma garotinha de 10 anos. Então, conforme o que era estudado, eu estimulava para que os alunos pudessem relacionar os estudos com o seu mundo interno. Como vocês podem ver, nossos estudos partiram da formação do planeta Terra, dos continentes, das atmosferas, o surgimento da espécie humana, as migrações que ocorreram naquela época até chegar no ser biopsicoespiritual. Como vocês podem perceber, nossos estudos partiram do macro, do mundo externo, até chegar no mundo interno. E foi assim, unindo o conhecimento curricular com elementos transcendentes que vivemos essas aulas, pois a pedagogia logosófica me permitiu ir além do trabalho curricular. De acordo com a etapa conceitual do método logosófico, buscamos entender a espécie humana, desde o seu surgimento até os dias atuais. Pensamos juntos o que nos diferenciava enquanto espécie para os outros animais. Dentre tantas manifestações, surgiu a inteligência, a capacidade de pensar. Neste momento da etapa conceitual, refletimos sobre evolução. Tudo na criação evolui, pois obedece à lei universal da evolução. Mas qual é a grande diferença da evolução dos seres humanos para as demais espécies? Deus nos dotou da capacidade de pensar por livre-arbítrio, para que buscássemos por própria determinação a evolução, o aperfeiçoamento. Percebia que os alunos estavam realizando movimentos mentais. Apresentei a eles que o que nos diferencia também é a parte do espírito, a nossa individualidade, ter uma consciência. Os alunos foram compreendendo que as características próprias da espécie humana foram sendo construídas ao longo de milhares de anos e que isso não aconteceu de uma hora para outra. Então refletimos sobre quais aspectos os seres humanos já haviam evoluído. Alguns alunos citaram: o tamanho do cérebro aumentou e a mandíbula diminuiu, porque não precisamos mais rasgar a carne para comer. Eles também citaram: ficamos mais altos porque não precisamos mais andar curvados. Os movimentos mentais eram intensos, até que os alunos começaram a manifestar: "Prof, nós melhoramos na comunicação", ou "ficamos mais organizados". Começamos a pensar mais e usar a nossa inteligência nos afazeres do dia a dia. Os alunos começaram a perceber a evolução além da parte biológica. Seguindo o método logosófico para a etapa de observação de si mesmo, pedi que os alunos observassem em que já haviam evoluído e em que ainda precisavam evoluir. Refletimos que em alguns aspectos nós precisamos avançar, evoluir por uma questão de necessidade. Já em outros, nós precisamos decidir avançar, querer avançar e evoluir. Nesse momento, algumas crianças manifestaram: "Prof, eu preciso melhorar na tabuada, que é uma necessidade".
Mas também quero melhorar na minha timidez. Então perguntei: e o que você está fazendo para isso? Pois o conhecimento vem atrelado ao fazer. Participando mais das aulas, a aluna disse. Que grata é a oportunidade de propiciar um processo de superação a partir do conhecimento de si mesmo. Estudamos também sobre as fisionomias humanas, uma das maneiras de se comprovar a evolução da espécie. Analisamos as fisionomias dos nossos antepassados, descrevendo-as, tentando perceber as emoções que cada uma transmitia. Vamos fazer o mesmo? O que essas fisionomias transmitem? O que vocês pensam sobre elas? Os alunos citaram medo, tristeza, susto ou simplesmente não sei, não tem como saber. Em seguida, apresentei para a turma o seguinte ensinamento de González Pecote. É indubitável que o rosto humano não poderia escapar às transformações que as leis universais exigem de tudo o que foi criado. Das toscas e imperfeitas fisionomias primitivas, rudes como as pedras, nas quais não se percebia traço algum de qualidades sensíveis, as doces e expressivas da época presente, nas quais se revela a evolução da criatura humana. Seus rostos, carentes de toda expressividade humana, já que suas expressões tão somente denunciavam as reações do instinto, não podiam traduzir nenhuma das excelências do espírito, porque lhes faltava o polimento que a evolução leva a cabo ao longo dos séculos. Desse ensinamento, fizemos algumas reflexões do porquê as fisionomias não transmitiam emoções. E chegamos à conclusão que as fisionomias dos nossos antepassados transmitiam apenas o instinto. E que os seres humanos foram adquirindo ao longo dos séculos os outros dois sistemas, o mental e o sensível. Hoje, ao observarmos as nossas fisionomias, conseguimos transmitir os nossos sentimentos e pensamentos. Ao mesmo tempo, podemos causar diferentes reações a quem as observa. Então, quais reações queremos transmitir? O que estamos transmitindo em quem convive conosco? Neste momento, pedi para que os alunos pensassem em quais reações eles estavam causando nos colegas mediante as próprias fisionomias. Porém, também precisavam identificar o que cada um estava sentindo e pensando. Chegamos à conclusão que as fisionomias humanas atuais são diferentes dos nossos antepassados, pois expressam toda a nossa capacidade de pensar e de transmitir emoções, e que devemos usar de toda a nossa capacidade de aprender para continuar evoluindo cada vez mais. Em um espelho que vocês têm na casa de vocês, observem-se. Conseguem perceber o que estão sentindo e pensando? E as pessoas que convivem com vocês, conseguem perceber o que elas estão transmitindo? Afinal de contas, a vida é como um espelho, onde o ser reflete o que pensa e faz. Partindo do tema da evolução dos seres humanos, começamos a estudar a parte biológica, partindo das células até chegar nos tecidos, nos órgãos, e incluímos nesses estudos a nutrição do organismo. Estudamos sobre a importância de termos uma alimentação saudável para que possamos ter uma boa saúde física. Mas como nutrir a mente e o espírito? Quais seriam esses alimentos que nutrem a mente e a deixam cada vez mais saudável e feliz? Ao alimentarmos a nossa mente com elementos certos, bons, cheios de valor, teremos uma vida saudável. As crianças pensaram e citaram alguns desses nutrientes, que seriam a paciência, a vontade, a alegria, a colaboração. Uma outra atividade que realizamos foi do ser humano como um ser indivisível, onde estudamos os 3 sistemas: o mental, o sensível e o instintivo. Refletimos com as crianças sobre cada sistema e constatamos que, apesar de serem autônomos, eles funcionam de maneira integrada. Porém, para funcionarem juntos, precisam estar em harmonia. E é assim na nossa vida.
Os sistemas estão interligados e quanto mais conhecermos e colaborarmos com cada um, mais acertos teremos em nossas atuações. Ao propiciar essas situações de aprendizagem, constato quanto a pedagogia logosófica pode colaborar na vida de cada criança, ensinando a conhecer a si mesma, levando a pensar, a observar, refletir, buscar dentro de si a sua melhor parte para superar-se, para evoluir. E isso traz uma alegria enorme ao docente.